Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia da nossa jornada pelo livro de Romanos. Hoje chegamos ao capítulo 9, um dos textos mais profundos e desafiadores de toda a carta. É um capítulo que nos leva a contemplar a grandeza de Deus e a reconhecer que seus caminhos são mais altos do que os nossos. Depois da maravilhosa declaração de Romanos 8, de que nada pode nos separar do amor de Deus, Paulo responde a uma pergunta importante. Se Deus fez promessas a Israel, por que tantos judeus rejeitaram Jesus como Messias? Será que Deus falhou em sua palavra? É exatamente isso que Romanos 9 responde. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa série com alguém que deseja crescer no conhecimento da palavra de Deus. Vamos ao estudo? Romanos 9 marca o início de uma nova seção da carta. Nos capítulos anteriores, Paulo explicou como Deus salva o pecador pela graça mediante a fé. Agora, ele passa a tratar da relação entre Israel, os gentios e o plano soberano de Deus para a história da redenção. A grande verdade deste capítulo é que Deus nunca perdeu o controle da história. Mesmo quando os acontecimentos parecem contrariar nossas expectativas, ele continua cumprindo perfeitamente seus propósitos. O objetivo de Paulo é demonstrar que a incredulidade de parte de Israel não significa que Deus deixou de cumprir suas promessas. Nos dias de Paulo, muitos judeus não aceitaram Jesus como Messias prometido. Isso levantava uma dúvida entre os cristãos. Se Israel era o povo escolhido, como explicar essa rejeição? Será que Deus abandonou seu povo? Será que suas promessas falharam? Paulo responde, mostrando que Deus sempre trabalhou segundo seus propósitos soberanos. Ele explica que existe uma diferença entre a descendência física de Israel e o povo da promessa. Nem todo descendente de Abraão pertence automaticamente ao verdadeiro Israel espiritual. A salvação sempre esteve ligada à promessa e à misericórdia de Deus. Nos versículos 1 e 5, a dor de Paulo por Israel. O capítulo começa revelando o coração pastoral de Paulo. Ele declara sentir uma profunda tristeza por causa da incredulidade do próprio povo. Chega a dizer que desejaria ser separado de Cristo se pudesse resultar na salvação dos israelitas. Essa afirmação demonstra o quanto Paulo amava seu povo. Mesmo discordando da incredulidade deles, seu coração era cheio de compaixão. Isso nos ensina que a verdade bíblica nunca deve ser anunciada sem amor. Conhecimento sem compaixão produz orgulho. A verdade acompanhada de amor produz restauração. Dos versículos 6 ao 13, a eleição não depende da linhagem física. Paulo afirma uma verdade importante. Nem todos os de Israel são de fato Israel. Ele relembra exemplos do Antigo Testamento. Isaac foi escolhido, não Ismael. Jacó foi escolhido, não Esaú. Paulo não está ensinando favoritismo ou injustiça da parte de Deus. Seu objetivo é mostrar que a promessa sempre dependeu da iniciativa divina e não apenas da descendência natural. Desde o princípio, Deus conduziu a história conforme seu plano redentor. Nos versículos 14 e 18, Deus age com misericórdia soberana. Paulo antecipa uma pergunta que muitos fariam. Existe injustiça da parte de Deus? Sua resposta é imediata, de modo nenhum. Então ele cita as palavras do Senhor a Moisés. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. A salvação não é conquistada por esforço humano. Ela é fruto da misericórdia de Deus. Romanos 9,16 resume essa verdade. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Isso não diminui a responsabilidade humana, mas exalta a graça de Deus. Se dependesse apenas dos nossos méritos, ninguém seria salvo. Dos versículos 19 ao 29, o oleiro e o barro. Paulo utiliza uma figura muito conhecida nas Escrituras.
Deus é o oleiro, nós somos o barro. Assim como o oleiro possui autoridade sobre o vaso que está formando, Deus governa a sua criação com perfeita soberania. Isso não significa arbitrariedade. Significa que Deus age segundo um propósito perfeito, mesmo quando nós não conseguimos compreender todos os detalhes. Nossa limitação não diminui sua perfeição. O chamado cristão é confiar no caráter de Deus, mesmo quando não entende completamente os seus caminhos. Nos versículos 30 ao 33, Israel tropeçou na pedra de tropeço. No encerramento do capítulo, Paulo explica que muitos israelitas rejeitaram o Messias. Eles buscaram justiça por meio das obras da lei, confiaram em sua religiosidade. Enquanto isso, os gentios receberam a justiça mediante a fé em Cristo. Jesus tornou-se a pedra de tropeço para aqueles que insistiram em confiar em si mesmos. A grande lição é clara. A salvação nunca será alcançada pelo desempenho humano. Ela é recebida pela graça. Primeira aplicação: confie na soberania de Deus. Existem situações que não compreendemos. Nem sempre entendemos o tempo de Deus, suas respostas ou seus caminhos. Mas podemos descansar, porque Ele continua governando todas as coisas com justiça, amor e sabedoria. Segunda aplicação: reconheça que a salvação é resultado da misericórdia divina. Nenhum de nós merece a graça. Ela é um presente de Deus. Isso elimina qualquer motivo de orgulho espiritual. Toda glória pertence ao Senhor. Terceira aplicação: cuidado com a justiça própria. A religiosidade pode nos levar à falsa impressão de que Deus nos aceita por aquilo que fazemos. Mas o Evangelho nos lembra que somos aceitos por causa da obra perfeita de Cristo. A obediência é consequência da salvação e não sua causa. Enquanto você medita nesse capítulo, reflita: tenho confiado em Deus mesmo quando não compreendo seus caminhos? Reconheço que minha salvação depende totalmente da misericórdia divina? Ainda tento conquistar o favor de Deus pelos meus próprios méritos? Minha compreensão da soberania de Deus tem produzido humildade? Como eu reajo diante dos mistérios que não consigo explicar? Hoje, quero propor um exercício de fé. Pense em uma área da sua vida em que você ainda não entende os planos de Deus. Talvez seja uma oração não respondida, uma porta fechada, uma perda ou uma espera prolongada. Ore, entregando essa situação ao Senhor e declare: mesmo sem compreender tudo, eu escolho confiar na tua soberania. Nosso versículo para memorizar é Romanos 9,16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Esse versículo nos lembra que nossa esperança está fundamentada na misericórdia de Deus e não nos nossos próprios esforços. Se esse capítulo edificou sua vida, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar nossa série completa sobre o livro de Romanos. Nos próximos estudos, entraremos em Romanos 10, onde Paulo mostrará que a salvação está disponível a todos os que invocam o nome do Senhor e destacará a importância da fé, da pregação do Evangelho e da resposta humana ao chamado de Deus. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo estudo.